Olá, seja bem-vindo! O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013. E o povo conhecido como caloroso, alegre e sorridente, com um sorriso largo, mais uma vez foi reprovado na questão de saúde bucal. Quase metade dos brasileiros não usa escova de dentes, pasta e fio dental. E os homens usam menos ainda os artigos de higiene bucal. A gente fez um gráfico para vocês poderem ficar mais por dentro, verem as categorias que foi dividido. E eu vou convidar vocês, junto com os nossos convidados de hoje, o professor de odontologia Eduardo Diquier de Castilhos, a supervisora de saúde bucal da Prefeitura de Pelotas, Mariane Laroque, que vão assistir com a gente, já que enquanto o Brasil está carente, de um sorriso mais bonito, Pelotas está ganhando prêmio nacional. Então a gente vai começar assistindo, pedir para o Julinho para mostrar para a gente ver o gráfico da situação da saúde bucal no Brasil. 53% dos brasileiros usam escova e pasta de dentes e o fio dental. No gênero, as mulheres aparecem usando a mais, com 57,1%, e os homens 48,4%. Nível escolar, que geralmente é muito importante, que nas escolas é que tem aquele trabalho de prevenção, 83,2% com nível superior usam os três, a escova de dentes, o fio dental e a pasta. 29,2% da população sem instrução não usa e ensino fundamental incompleto também. 52,6% concluíram o ensino fundamental e 69,7% da população com ensino médio aparece aí sem usar esse material de higiene. Faixa etária, 64,9% de 30 a 39 anos, 61,4% de 18 a 29 e 29,1% das pessoas que têm 60 anos ou mais. Etnia, 50,9% são brancos, 43,6% pretos e 47,1% pardos. A escovação diária, que até depois os dentistas vão falar aqui, mas que no mínimo 2 vezes ao dia, 97,7% escovam, quem tem nível superior, 94,9% na faixa etária de 18 a 29 anos, 91,5% de mulheres, 90,3% são brancos, formados no nível superior, 89,1% dos brasileiros escovam os dentes ao menos 2 vezes ao dia. Aí a substituição da escova de dentes, que é recomendado também a cada 3 meses. Apenas 46,8% dos pesquisados substituem a escova com menos de 3 meses. Em relação ao atendimento odontológico, quem vai ao dentista periodicamente, aparece na pesquisa 40,4% dos brasileiros vão 1 vez ao ano. Em relação às regiões, a região sul, com 51,9% de pessoas que vão 1 vez por ano, 48,3% são do sudeste e 34,4% da região norte. A busca do atendimento, como que se dá? 74,3% conseguem, e têm condições, principalmente financeiras, de irem a consultórios particulares ou clínicas privadas. 19,6% frequentam unidades básicas de saúde. 6,1% buscaram outros estabelecimentos, como centros especializados e emergências de hospitais públicos e privados. No final disso tudo,
1,5% dos brasileiros têm dificuldade para se alimentar por problemas dentários. Então, esses são os dados apresentados, né, pelo IBGE, alguns deles porque é um trabalho extenso, e não teria também porquê, as pessoas que tiverem interesse colocam ali no Google IBGE, né, 2013, dados dentários dos brasileiros, ou até mais da metade dos brasileiros não escovam os dentes, que entra direto. E aí o porquê de trazer então o nosso pessoal da odontologia da Universidade Federal de Pelotas, além deles poderem, né, de vocês poderem falar especificamente do que é feito aqui em Pelotas, de todo o trabalho feito aqui na cidade, aconteceu uma premiação merecida, vocês estão de parabéns. E eu vou dizer o que é essa premiação. Pelotas recebe o prêmio InovaSUS em Brasília, que até a Mariane está com o livro ali, depois para a gente poder mostrar, comprovar, que a Prefeitura de Pelotas, através da Secretaria de Saúde, em parceria com a Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas, desenvolve planejamento, avaliação e monitoramento das práticas odontológicas na rede básica municipal de Pelotas. Uma experiência inovadora de gestão em saúde bucal, classificada como a 9ª melhor experiência de inovação em gestão municipal, a 12ª melhor experiência de saúde do Brasil, além de ser a única em gestão de saúde bucal premiada nacionalmente e a primeira colocada entre todas as experiências de gestão dos municípios gaúchos. Então, é para a gente realmente comemorar, parabenizar esse trabalho. Inclusive, a secretária de Saúde, Arita Bergman, foi convidada e disse que hoje não poderia estar presente e indicou os entrevistados. Eles foram indicados diretamente pela secretária Arita, quem eu tenho respeito muito grande pelo trabalho, que às vezes nos presenteia com a presença, mas ela é ocupada. E assim, já parabenizei ela, e Pelotas está de parabéns, porque tudo começa pela boca, né? Saúde começa pela boca. É verdade. Então eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, né? O professor Eduardo de Castilhos, professor de odontologia da universidade, a Mariane Laroque, que é supervisora de saúde bucal da nossa prefeitura. Por esses dados apresentados, o que vocês poderiam constatar? O que falta? Por que o brasileiro está assim? Então, tem vários aspectos que essa pesquisa está abordando, né? Até eu estou com elas aqui, então, eles aqui, se vocês quiserem já dando uma olhadinha. De modo geral, assim, se a gente for começar pela questão da idade, ela já nos dá algumas ideias de diferenças em relação a hábitos. Por exemplo, a gente vê que em torno de 60% a 65% da população faz o uso de escova-fio e pasta de dente. Agora, em relação aos idosos, isso cai bastante, porque ainda a gente tem uma população que ela é predominantemente desdentada. Então, usuários de prótese... né? Exato. Então, por exemplo, os usuários de prótese, eles não fazem uso de fio dental porque o uso de dentadura não é indicado. Então, a gente pode ter alguns aspectos na pesquisa que tem que ser melhor interpretados, porque senão eles podem dar uma noção de que é muito ruim, mas que talvez nesse caso não seja. Ainda a gente tem algumas dificuldades em relação a comportamentos propriamente dito, alguns hábitos muito arraigados de não utilizar esse recurso. Então eu acredito que realmente o fio dental é o grande vilão nessa pesquisa, né? Onde a gente pesquisa, onde se pergunta se usa escova, pasta e fio dental, os três, né? Acaba reduzindo assim bastante a proporção da população que utiliza. Mas fora isso, o que a gente identifica é que, de modo geral, os cuidados que nós temos que ter é tentar sensibilizar a população que tem baixa escolaridade, baixa renda, que ainda são aqueles que têm ainda necessidade de uma mudança de comportamento
para ter condições de manter a saúde, né? Porque no mais, uma boa parcela da população ela já tem pelo menos relata ter esse hábito, né? E mais do que relatar, então, o hábito, é importante que isso seja bem feito. Então, também não adianta só dizer que faz, mas, na verdade, tem que ser feito de acordo com uma qualidade mínima que realmente seja compatível com a saúde, né? Porque, querendo ou não, tem técnica de escovação, né? Não adianta ficar ali... fazer espuma e... Exatamente. Às vezes, até não sei, mas perguntam, a pasta de dente, até que ponto ela tem tanta importância em relação se tu tiveres a escova? Tem gente que bota muita pasta de dente. As propagandas, né? Fazem aquela curva, assim. Aquela coisa bonita, né? Ela fica bonita. Na verdade, assim, com certeza, enche os olhos. Enche os olhos. Na verdade, não é o que a gente preconiza, né? O creme dental, claro, tem flúor, tem aquele gostinho bom, né? Mas, na verdade, ele é um facilitador da escovação. Né? Principalmente isso. Então, ele com certeza ajuda, facilita o manuseio ali da escova, né? A escova torna mais fácil. Mais fácil da higienização, mas ele é dispensável, né? Na verdade, na verdade, ele é uma garantia a mais de que a população tem acesso ao flúor de forma regular. Isso. Então, além da água de abastecimento, a escovação com a pasta de dente vai garantir que tem acesso a esse benefício, né, do flúor na prevenção. Principalmente pensando que uma boa parte da população ainda não tem acesso à água de abastecimento, né? Então, se a gente for pensar na zona rural e etc., é extremamente importante ainda que esse flúor chegue por diferentes meios para beneficiar toda a população. E até em relação também, que a gente viu, a escolaridade que predomina, né? Quanto mais informação, mais instrução, tu és aberto, né, a tudo que está chegando, tu tem mais condições de saber, e no caso, são, pela pesquisa, os que mais usam, né? As regiões também, que ali geralmente a região norte também tem uma parte muito pobre, né? Que também é das últimas que aparecem, né? Exato, aqui, nortes. Aparece com 34%. Né, um terço da população. Né? Então, essa questão da substituição da escova também. A exemplo da frequência da escovação, o tempo de substituição da escova, ele é uma média, né? Então, dependendo... Dos 3 meses. Exato. Ali. Então, dependendo de como é o hábito de escovação dessa pessoa, dependendo da qualidade da escova que a pessoa utiliza, isso pode ser prejudicial ou não. Talvez algumas pessoas consigam deteriorar a escova num prazo menor. Outras pessoas podem precisar de um prazo maior. Mas, em média, a gente já tem uma noção assim, de que não é uma preocupação, ou talvez assim não seja um gasto que seja suportável, né? De acordo com a renda das pessoas. Pois é, e a gente cai nisso, né? Pessoas que ganham um salário mínimo e que geralmente têm muitos filhos, para eles é difícil. É supérfluo. Não, vamos ser bem realistas. Com certeza. E tem pessoas que, inclusive, dividem a escova de dente. É verdade. Não, até falar em relação... É difícil de pensar isso, né? Porque é uma realidade. A gente trabalha... Pois até já passando para vocês, que vocês têm esse trabalho também, né? E a gente... de entrega de kits. Exatamente. Kits a escolares, né? E nas unidades de saúde também tem essa questão de estar disponibilizando, né, a escova dental, o creme dental, na medida do necessário, que os dentistas vejam a necessidade, né? Então, é bem essa questão da educação, das pessoas entenderem a necessidade e procurar buscar, né? E o fio dental também não é uma coisa que até pouco tempo atrás se falava. É pouco tempo esse negócio do fio dental, das pessoas terem acesso ao fio dental. Então, são algumas mudanças assim, em termos de comportamento que a gente está vendo, né? Então, com a redução da prevalência de cárie, antes as cáries eram muito frequentes e atacavam vários dentes. Hoje em dia, quando a gente vai fazer uma atividade numa escola ou mesmo na população em geral, a gente vê que a maior parte das lesões de cárie ainda são no espaço interdental. Então, assim, além do cuidado com a higiene, também tem que ter um cuidado com a dieta, porque o problema é que a gente se enfoca muito na prevenção e não na mudança de hábitos. Então, a gente segue tendo hábitos que não são saudáveis, mas a gente tenta reverter isso com uma prevenção muito forte. Então, o que acontece? Quando a gente falha na prevenção,
por ter hábitos ruins, a gente acaba adoecendo, porque a gente está correndo risco de ficar doente. Então esse é o grande desafio. Na verdade, a gente, mesmo sabendo que algumas situações são ruins para a nossa saúde, a gente insistir nelas, né? Então a gente vê uma série de comportamentos que não são saudáveis na sociedade em relação à alimentação, à atividade física e etc. E que a gente tenta reverter todos eles com prevenção e não com mudança de hábitos. Que seria ou os dois juntos. E seria mais fácil, de repente, a mudança de hábito para não precisar chegar. E o que seria? Seria mais o doce mesmo? A bala? Sim, na verdade tem essa associação mais ao açúcar mais direto, né? Porque esse bala, os doces, né, chocolates, eles têm essa quebra de açúcar já mais direto na cavidade bucal e acelera o processo de cárie, né? Tem se trabalhado bastante em relação às merendas escolares, aos bares, né? Agora Legal. Falando sobre isso, e é uma questão que a gente tem desestimulado também, né? A venda, não deixar esse fácil acesso ali, né? Porque, na verdade, a gente, claro, doce, não é o problema de comer o doce, né? Mas comer nas horas certas, logo após a refeição principal, para já proceder com a escovação, né? Mas a questão de ficar todo dia comendo bala, tu fica com aquele açúcar disponível ali por mais tempo na boca e vai ocasionar mais cárie, com certeza. E aí, então, já partindo então para o trabalho que vocês desenvolvem, esse trabalho já, claro, nunca vai dar, ele já vem vindo há um bom tempo, né? Até para dar frutos, né? A gente planta para depois a gente poder colher, né? Vocês desenvolvem um trabalho claro, desde da universidade ali dentro com os próprios alunos, acredito eu. Né? Como é que se dá isso? Assim? Não sei se é com o professor primeiro, depois a gente passa para os dois, pode falar juntos, sem problema. A gente sempre tende a culpar as condições do serviço, botar a culpa na gestão, né? Então a gente sempre diz, é um problema de gestão, que não tem material, que não utiliza adequadamente, ou que os profissionais não atuam de forma esperada. Então a gente já trabalha com a questão de planejamento desde a formação dos alunos. Então a gente montou uma proposta onde os alunos vão avaliar, através de dados do sistema de formação do Ministério da Saúde, como é a gestão do município de origem deles. Então hoje a gente tem alunos que vêm de diferentes estados e cidades, então assim, Manaus, Belém, Salvador, Fortaleza e mais a região sul. E eles identificam assim, como é o funcionamento do município. E a partir dessas experiências, quando a gente teve a oportunidade de trabalhar com a gestão aqui de Pelotas, a gente pôde sair então desse campo que era mais de imaginação, de trabalhar com alguns dados restritos e partir para um campo de aplicação. E então, assim, a gente juntou ao nosso conhecimento científico, digamos, a nossa capacidade de sintetizar dados, etc., com as necessidades da gestão e com a experiência deles em enfrentar esses problemas. Então, hoje a gente tem, assim, a capacidade de pegar as experiências que a gente tem no município e levar elas como exemplos práticos do que a gente trabalha na teoria. Então, há esse enriquecimento mútuo, né? Porque hoje eu não fico supondo como seria fazer uma intervenção, supondo o que deve ser feito. A gente mostra o que aconteceu no município de Pelotas. Então, para os alunos é muito bom eles conhecerem essa experiência e poderem identificar isso na prática, como é que acontece. E como é que se deu essa parceria, assim? Como é que vocês chegaram a uma conclusão, né? É difícil. Porque é difícil, assim, que às vezes a gente vê. Porque Pelotas mesmo é uma cidade universitária, várias universidades, mas muitas vezes é difícil das pessoas irem aonde tem que ir, buscar conhecimento, alguma coisa, trabalham muito separadas, que não é o caso, pelo contrário, vocês foram até eles, ou eles até vocês, né, para fazer esse trabalho integrado e o resultado já está aí, né? Em relação à premiação e ao que vem sendo desenvolvido de melhorias, né, na boca das pessoas. Na verdade, Leandro e eu, né, meu colega na supervisão... Que teve já aqui no outro programa. Isso, tivemos juntos também uma vez. Logo formados, fomos trabalhar na prefeitura, somos funcionários estatutários, né?
e trabalhamos em postos de saúde. E logo já, quando chegamos lá, vínhamos com toda essa bagagem aí das aulas, né, do professor Eduardo, da professora Tânia, e começamos a ver que realmente Pelotas estava muito aquém de todas as políticas nacionais, assim, né? E aí começamos a tentar descobrir o porquê e onde ir para mudar essa realidade. Então, na verdade, já começou do início mesmo. Então, nós já ficamos sempre em contato com eles e procuramos as instâncias em Pelotas, Conselho Municipal de Saúde, né, direto na Secretaria de Saúde, vereador. O então prefeito Eduardo Leite era vereador na época e encabeçou a nossa causa, assim. Depois vem a ser prefeito e acabamos, então, logo, né, na verdade, ainda na gestão do Fetter, a gente foi convidado a participar lá da supervisão da saúde bucal, né? E aí lá, claro, ficou bem mais fácil a gente estar implantando tudo que acreditávamos que estava faltando realmente em Pelotas, né? E aí essa parceria só se fortaleceu. Assim. Talvez o que falte é essa disposição do serviço em buscar a universidade, e a universidade está disposta em receber o serviço, né? Porque muitas vezes, assim, eu vou me preocupar com as questões científicas e, eventualmente, com a formação, independente do que o serviço faz. E o serviço está sempre tão assoberbado com tarefas e atividades administrativas que também não vê interesse em caminhando assim, paralelos. Com sorte, às vezes, são paralelos, mas em geral ainda vão em sentidos opostos, eventualmente. Né? Vamos tomar uma aguinha? Perfeito. A gente vai para o intervalo, então, para depois continuar a falar sobre essa premiação, sobre o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura de Pelotas e da Faculdade de Odontologia sobre saúde bucal. Combina com café, com chocolate, com frutas. Combina com muita coisa gostosa. Leite Dambi Caçulate, a combinação perfeita de sabor e qualidade. Dambi Caçulate, combina com você, com a sua saúde e com a sua vida. Chornac Moda Dia e Noite, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 7h30 da noite. Sábado, 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Informações pelo site www.chornac.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Voltamos a falar sobre saúde bucal aqui em Pelotas. Então a gente falava dessa parceria, então, que aí estavam assim, né, se afinaram, né, a faculdade e a prefeitura, e aí começa esse trabalho, né, inclusive na construção do centro Especialidades odontológicas que vocês tiveram, tu e o Leandro, inclusive para falar, eu acho que foi de um ano do centro aqui e tudo. Foi o primeiro... Centro de Pelotas? Não, trabalho que vocês fizeram com a prefeitura ou não? Vocês fizeram direto com a Odonto, não, direto com os postinhos? Hoje unidade básica. A implantação, né? Na verdade, a criação dos auxiliares, do cargo de auxiliar, né? Teve o envolvimento pessoal da professora Tânia.
E a partir daí é difícil saber onde começa e onde as termina. As coisas foram um pouco juntas. Mas foi, na verdade, essas duas políticas, né, que é a introdução, né, a inclusão da odontologia na estratégia de saúde da família, né, que são então os dentistas trabalhando, né, inseridos nessa lógica, junto com o auxiliar de saúde bucal, que Pelotas não tinha até então, e o centro de especialidades odontológicas para atender as demandas que não são possíveis de atender na unidade de saúde. Então isso foram praticamente concomitantes. A gente tem o segundo centro de especialidades odontológicas em Pelotas hoje, o CEL Sorrir. Então temos o CEL Jequitibá, que funciona, né, nas dependências da Faculdade de Odontologia. Mais uma vez, né, o resultado de uma parceria foi esse. Não chegou a falar do outro. Isso, eu acho que bem isso, que foi que o outro é do ano passado, isso, a implantação. Do Sorrir, a gente hoje já temos esse segundo, tem mais né? um. Já temos mais um. As equipes de saúde bucal também tivemos uma primeira implantação com 7 equipes, hoje já estamos em 16 e estamos aguardando portaria ministerial para implantação de mais 5. Então, na verdade, a gente não para, como tu falou no início, como é que tá? Tá correndo? Tá corrido. A gente não pode parar, tá sempre tendo que manter, né, as coisas que a gente implanta. E sempre surgem outras demandas, né? Com certeza. Porque o Ministério vai, né, muitas vezes oferecendo e saem portarias e a gente vai tentando agregar essas políticas, porque vem recursos que auxiliam bastante o município, né? E também o laboratório de próteses dentárias, não sei se a gente tinha falado aqui. Já temos implantado 2 serviços conveniados, porque o Centro de Especialidades ele oferece tratamento de canal, tratamento de especialidade em gengiva, em cirurgia, em patologias bucais, pacientes especiais, atendimento, mas a prótese não oferece, é num serviço separado. Então, hoje já oferecemos 3 tipos de prótese em Pelotas. Prótese total, parcial removível, que é aquela quando tu perde alguns dentes. Tá. E a prótese fixa, que quando tu consegue ainda permanecer com a raiz, é o famoso pivô. Tá, a gente tem que ser bem popular, né? Isso. E o projeto que a gente encaminhou para o InovaSUS, na verdade, ele fala dessa perspectiva de mudar a forma de se oferecer odontologia no município, né? Então, a gente via que eram um monte de consultórios isolados, onde cada profissional fazia uma odontologia ao seu modo, e sem ter uma perspectiva do impacto que aquilo tinha, o que aquilo representava em termos de saúde para a população. Então a gente tinha assim uma grande quantidade de profissionais trabalhando com doença e não com saúde. Então o que a gente percebe? Que a partir do momento que começa a se pensar em trabalhar com saúde, é preciso que essas pessoas todas saibam qual é a proposta de intervenção. Então trabalhar como uma verdadeira equipe. Então se criaram as diretrizes de saúde bucal do município, que elas seguem a legislação nacional, mas com uma proposta de intervenção específica. Então, assim, não mais só trabalhar com doença, mas também ter um envolvimento com a saúde. Mostrar para esses profissionais que eles não estão, assim, abandonados, sem nenhum suporte da gestão. Então, existe uma produção imensa de dados, cada atendimento, cada procedimento gera um registro, e esses registros não tinham um retorno para esses profissionais, então aquilo era um fardo a mais. Sim, eu tenho que preencher, mas não volta nada. E aí, então, a gente começa com essa parte do monitoramento. Então, mês a mês, essa produção dos profissionais, ela era agrupada, são elaborados gráficos, e esses gráficos da produção são enviados, então, para esses profissionais que fazem uma análise de como está sendo o seu trabalho. Então, assim, é muito focado em extrações, é muito focado em restaurações de cárie, faz muita atividade educativa, pouca atividade educativa, ele acolhe a população e inicia tratamentos e não está concluindo, ou ele está concluindo as pessoas que estão entrando, ou seja, ele consegue dar alta para essas pessoas. É um serviço baseado em urgência, em atendimento programado. Então, só essa incorporação da utilização dos dados já fez com que os profissionais passassem a ter uma reflexão sobre a sua prática. E aí, então, a partir dessa visualização do que se faz, a gente partiu para a etapa, então, do planejamento, onde os profissionais deixaram não só de não saber o que estavam fazendo, e passaram a pensar o que mais que poderia ser feito para melhorar. Então, assim, a partir das diretrizes e do que eu faço, o que tem que ser diferente?
E aí, então, a supervisão tem se empenhado em fazer essas reuniões distritais e com as equipes de saúde bucal na saúde da família, para que se faça essas capacitações, reflexões, estabelecimento de objetivos e tudo mais. Nossa, que legal. Exatamente. E os resultados, o que vocês conseguem ver? Não sei se já dá para ver alguma mudança, a gente ainda não fez um compilado de tudo isso, né? Mas a gente tem visto, como o professor falou, esse início, pelo menos, na verdade, é um início. Teve apenas uma apresentação e agora estamos na segunda, né? Isso, estamos reiniciando. Um dado que eu acho interessante é aquele que a gente viu em relação à conclusão de tratamentos. Sim. Chamou a atenção que houve um aumento. Que a média no país é em torno de 20%, 25%. E a gente, já no ano passado, eu acho, né? A gente conseguiu, dependendo da modalidade de atendimento, chegar em torno de 50% de alta dos pacientes que começaram os atendimentos. Foram até o fim. Na verdade, esse é um indicador até mais recente do Ministério, né? Que, na verdade, antes se media muito, se preconizava muito o acesso, né? Que as pessoas entrassem muito no sistema. Mas a gente tem observado que não adianta entrar, fazer uma restauração, ter milhões de outras coisas para fazer e não voltar. Então, Pelotas, com as diretrizes, uma das coisas que a gente enfoca ali é a lógica de atendimento, padronizar a lógica no sentido de garantir o retorno das pessoas que ingressam no serviço. Então, hoje nós temos trabalhamos com agendamento por hora marcada nas unidades de saúde. Então, os dentistas têm 6 atendimentos por turno, sendo que desses 4 são pacientes que entraram no sistema, né, no primeiro momento e vão tendo seu retorno garantido até a conclusão do tratamento. Além desses, pronto atendimentos ainda existem, urgências ainda existem, né, aquelas pessoas que vão no dia ou porque estão com dor ou para ter um atendimento imediato, porque a gente entende que essa transição tem que ser gradual. Claro. Né? Mas a gente está super feliz assim, com os pequenos resultados que já fomos observando. Nosso objetivo maior nesse momento é causar essa reflexão assim, nos dentistas, sabe? Deles estarem se dando conta do que eles estão fazendo, aonde estão, para saber onde a gente quer chegar. Sim. Isso é a base assim, né, do trabalho. E até se sentirem aquela coisa, inseridos. Exatamente. E, olha, eu estou fazendo alguma coisa boa, alguma coisa pelo município. Então, tem o meu papel social dentro da cidade. Eu acho que essa inclusão é muito importante. A gente descreve aqui, para essa questão de inserir, que nós fizemos reuniões individuais. São mais de 60 dentistas na rede. Duravam 2 horas, 3 horas, Leandro e eu, assim, chamamos todos os colegas de forma individual para esclarecer tudo, assim, né? Fizemos um questionário guiado para conhecer o processo de trabalho primeiro e depois colocar essas sugestões, inclusive da questão do levantamento dos gráficos, né? Foi bastante exaustivo, mas... Sim, até porque foi o primeiro, então tu imagina, tu nunca foi ouvido, né? Sim. Aí te Muitas chamam angústias. ali, imagina. Depois a tendência é ir diminuindo o tempo, né? Porque aí já vai ser uma coisa mais prática, né? E em relação aqui também que eu vi, que vocês também têm um trabalho Sorrindo na Escola, que beneficia 88 escolas municipais através dessa doação de kits de higiene, a atividade de escovação dental supervisionada. Também é em parceria com vocês? De uma certa forma, né? Na verdade, nós temos então uma equipe itinerante, tem um carro adesivado da saúde bucal, com uma dentista e 2 auxiliares em saúde bucal, que percorrem todas as escolas municipais, que totalizam 88. A ideia, assim, o que o Ministério preconiza são de 3 a 4 escovações supervisionadas ano. Né? Então, a gente está indo... pretende fazer pelo menos 3, né? A terceira visita. E aí nessa visita é passado um vídeo, feito uma palestra para todas as turmas. A gente está focando até o 5º ano, né? Tentar começar assim da educação infantil, né? E aí são distribuídos esses kits, colocado à disposição da professora para que as escovações sigam acontecendo diariamente, né? Mas com a presença delas, há essa escovação de todas as crianças na sala de aula mesmo, né? Tem toda uma técnica lá de escovação supervisionada, né? Instruída. E aí acho que em relação ao que a gente já tem feito junto com a Odonto... A gente tem hoje estagiários que estão no último semestre do curso de odontologia, que fazem atividade nas unidades básicas de saúde. Então, cada estagiário, ele atua durante 3 turnos por semana, durante um semestre.
E aí, diferente de muitos profissionais, esses alunos eles já têm uma formação voltada para as atividades educativas, voltada para a escovação supervisionada. Então, ocorre de novo essa troca. Então, os alunos têm mais desenvoltura, estão mais habituados a sair do espaço do consultório e os dentistas se sentem mais à vontade saindo com uma equipe. Então, de novo, essa parceria. Então, nas escolas próximas das unidades de saúde, aonde tem estagiários, eles estão desenvolvendo esse papel para que a equipe não fique sobrecarregada, porque senão seria impossível desenvolver o projeto em todas as escolas com a intensidade mínima necessária. E diante disso, hoje a gente tem já uma perspectiva ainda de treinamento dos acadêmicos da faculdade antes de chegar nos estágios. Então, hoje a gente já faz a atividade de formação deles seguindo a mesma metodologia do projeto. Então, a dentista e a equipe, né, que faz o projeto Sorrindo na Escola explica para os alunos como é feito, e na escola, onde eles vão fazer a atividade para desenvolver essa habilidade, então onde cada grupo de alunos vai ficar responsável por uma turma, eles vão e fazem a atividade já como é realizado na prefeitura. Então não existe essa diferença aqui num local é feito facilita assim. Já direto. E a gente tem tentado focar então, né, como o programa Sorrindo foca nas escolas municipais, essas unidades que recebem os estagiários da Odonto têm tentado, né, focar mais nas escolas estaduais. Para tentar dar uma, para tentar contemplar mais, né, abrir mais abrir o leque, né? Que é bem difícil, assim, né? São muitas escolas, são muitas crianças, mas a gente acredita que com essa divisão e padronização aí na forma de intervenção. E antes da gente começar o programa, a gente falava também dos multiplicadores, né? Sim. As crianças, né, que nem eu digo, jogou um papel no chão, ele vai lá e fala com o pai, fala com a mãe, não, mas não se faz isso, fala com a tia. Então, realmente, de criança que tu vais aprender a tu usares e a também até cobrares os teus pais, os teus avós, que não tiveram essa oportunidade, né, esse acesso. E a gente vê que algumas vezes esses dados eles saltam, né, durante as atividades. Porque quando a gente fala sobre fazer higiene, eventualmente na escola as crianças, mas eu não tenho fio dental em casa. Então, às vezes nem escova. Exato. Então, o fato de receber a escova ou o fato de ser estimulado a utilizar o fio dental, muitas vezes faz com que essa criança, chegando em casa, coloque aquilo como uma necessidade. Talvez não entre como prioridade, mas de qualquer forma, é uma coisa a mais que tem importância e que está sendo colocado no contexto familiar. A gente sempre costuma orientar os alunos, porque a vontade que eles têm é de dar para todo mundo e disponibilizar. E a gente tem aquele dilema assim, entre orientar, entre explicar e fornecer. É que nem o peixe, né? Ensinar a pescar ou entregar o peixe. Então, a gente sempre tenta contextualizar e dizer assim, quanto custa um fio dental? Custa R$3, é o preço de um refrigerante. Então, assim, um final de semana sem um refrigerante é um fio dental para 2, 3 meses. Sim. Então, eventualmente, se deixar de comprar um maço de cigarro, é uma escova. Então, assim, é pensar nessas trocas possíveis, né, de hábitos que não são saudáveis por um instrumento que vai ter uma duração maior e que pode ser substituído. Então, a gente não, de novo, assim... Mas é aquela mudança cultural dificílima. Claro. E esse é a parte mais complexa do trabalho. Fazem, né? Exato. Mas é aquela coisa cultural. Né? Tem se tentado também, claro, esse trabalho dos escolares é uma coisa bem forte no município, que a gente acredita, e tem se tentado trabalhar com todos os grupos assim, operativos que tem nas unidades de saúde e as gestantes, né, em principal. Porque aí, já vai antes ainda da criança, a gestante é fundamental. Vamos falar da gestante depois. Perfeito. Tomar uma aguinha aqui. Ok. A gente vai tomar uma aguinha, você aí do outro lado, e depois nós continuamos com Entre Nós sobre saúde bucal, essa parceria da Prefeitura de Pelotas com a Faculdade de Odontologia da Universidade Federal, aqui também da cidade.
Casa Blumenau, a loja preferida de Pelotas e da região. O melhor em cama, mesa, banho e tapetes das principais marcas, como a São Carlos. Para todas as estações temos tecidos, roupas de cama, como edredons, jogo de lençóis e toalhas da Altenburg, Doller, Budmeier, Karsten, Santista, Artex e cobertores Etrúria, Jolitex e o que você imaginar de modelos, tamanhos, cores. Qualidade, variedade, estilo e economia. Aberta de segunda a sexta-feira, das 15 para as 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 15 para as 7 da noite. No sábado, das 9 da manhã à 1 da tarde. Mas atenção, nos 2 primeiros sábados de cada mês, você tem mais tempo para escolher as mercadorias. É que o horário se estende das 2 às 6 da tarde. A Casa Blumenau em Pelotas fica na Rua General Osório 701, esquina 7 de setembro. E em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Borne, 539. Você ouviu isso? Caramba! Owen Wilson! Sorry, I can explain. There's been a big misunderstanding. You misused my sister, huh? Get him! Whoa, 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 whoa. Whoa, whoa, whoa. Let me handle this. Your sister? No. He messed with his mother. And picture this, his grandmother, too. That's disgusting. You can have it. That was a close one. Thank you. Nada abala a confiança de quem estuda no CCAA. ¿Dónde está el canalla? Another misunderstanding? ¿Dónde está el canalla? Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Voltamos com o último bloco do Entre Nós, que hoje está falando sobre o trabalho, a premiação do programa, né, da Prefeitura Municipal de Pelotas com a Faculdade de Odontologia em relação à saúde bucal. E no início, né, quem não pegou, a gente mostrou que no Brasil mais da metade da população não usa escova de dentes, fio dental, pasta de dentes, e aqui em Pelotas é bem diferente, graças a Deus. A gente falava sobre a parte de gestantes, né, que tem também um trabalho bem legal em relação à saúde bucal das gestantes. Sim, sim. Então, mais focadas, as atividades educativas, coletivas, acabam acontecendo mais nas unidades que têm estratégia de saúde da família, que tem equipe de saúde bucal, que a carga horária voltada para essa atividade é maior. Mas com esse trabalho, inclusive, que a gente divulga aqui, tem se tentado que as unidades tradicionais também dispensem uma parte do seu tempo de trabalho, em torno de 20% a 30% da carga horária de trabalho semanal, para trabalhar com atividades coletivas e educativas. E aí a inserção é essa, assim, nos escolares, como a gente já tinha comentado, e nos grupos que já acontecem nas unidades, como hiperdia, que é idosos, hipertensos, diabéticos, né? Essa parte de gestantes, de pré-natal, de puericultura. Então, quanto antes a gente conseguir intervir e educar essa mãe, né, a ela ter um bom uso dos materiais de higiene bucal, com certeza ela vai passar esse hábito ao filho. Se a gente peca aí, a gente vai lá nos recém-nascidos e já vai explicando para a mãe, né, a importância dessa higiene, ou se pecou, vai na escola. Vai junto. Então, é bem isso, a gente tem tentado trabalhar com todos os grupos, né, que de alguma forma ou de outra, né, todo mundo seja atingido e vá adquirindo essa conscientização. Até em relação também que a gente conversava no intervalo, como é que é para chegar a ter esse atendimento?
Perfeito. Como é que, por exemplo, estou precisando, estou com cárie, estou com dor no dente, eu preciso botar um implante, o que eu faço? Temos dentistas, né, em praticamente todas as unidades de saúde em Pelotas, né? E aí, por um turno, por dois, nos 3 turnos, inclusive em algumas unidades menos, a porta de entrada, o acesso a qualquer serviço, né, odontológico do município é pela unidade básica de saúde. Tá. E, então, assim, como eu estava te falando no início, a gente tem tentado padronizar o número de atendimentos e a forma de acesso das pessoas. Então, todas as unidades, se não todas, pelo menos a grande maioria, o que não conseguiu implantar ainda, né, essa forma que está nas diretrizes, a gente tem tentado ajudar, porque tudo são mudanças, né, que às vezes demoram um pouco mais a acontecer. Então, mas é isso, assim, vai ter um dia que vai ser disponibilizadas essas fichas para tratamento, né, que as pessoas vão ter ainda uma certa dificuldade, às vezes, de conseguir, dependendo da unidade, dependendo da demanda, né, mas se informar, consegue. Né? E tem voltado também para, por exemplo, idoso, criança, gestante, consegue fazer o agendamento direto, né, esses grupos que têm mais dificuldade. E diariamente saem pelo menos 2, né, fichas para a pessoa conseguir ter aqueles atendimentos mais imediatos. Fora isso, urgências, por exemplo, está com dor, qualquer unidade de saúde está aberta para resolver dor dos pacientes. Né? Qualquer usuário tem essa disposição de todas as unidades. Deixa eu aproveitar para falar que acho que até o final do ano está saindo a UPA aqui, né, em Pelotas, Unidade de Pronto Atendimento. Não é preconizado que tenham em todas, mas na nossa vai ter pronto atendimento odontológico. Então, o que se quer com isso? Que o horário, né, inverso às unidades de saúde, tenhamos lá o dentista disponível, seja no horário da noite, da madrugada, né, após o término da unidade de saúde, e finais de semana, feriados, né, pontos facultativos. Porque hoje, na verdade, até uma pessoa que esteja disponível a pagar tem uma certa dificuldade de conseguir o atendimento noturno, né? E então lá pretendemos fechar aí essa rede, né, de atendimento. Tá, e aí ele chegou na unidade básica. Perfeito. Aí ele vai, para ele conseguir o tratamento no centro, é através da unidade básica? Sim. Ele vai se encaminhar, o que ele tem? Exatamente. Tem alguns procedimentos que não são possíveis de fazer na unidade de saúde. Sim. Então, mediante o dentista identificar que o usuário precisa de um procedimento especializado, ele vai encaminhar, tem um sistema de referência que vai para uma central de regulação. Nosso serviço tem uma regulação odontológica. E aí, a partir disso, vai entrar numa fila e vai sendo direcionado para o centro de especialidades, para cada um, né, conforme for disponibilizando vagas. Prótese é a mesma coisa, né? A porta de entrada é a unidade de saúde, se identificou a necessidade e vai ser então encaminhado. Assim, eu gosto sempre de falar, quando a gente falar sobre o lado positivo, isso tudo é difícil. A gente tem uma demanda muito grande, porque como a gente vinha falando, Pelotas esteve aquém de todas as políticas por muitos anos. Então, assim, é um pouco demorado, tem fila de espera? Tem. Mas a gente fica satisfeito, pelo menos as pessoas terem onde esperar, sabe? Terem a oportunidade. Realmente demora, assim, mas a gente tem tido uma resolutividade significativa, assim. Esse trabalho que existe na Odonto de atendimento à comunidade, hoje ele se baseia no centro ou também tem um outro trabalho separado? Ele segue com o atendimento à comunidade de forma independente, né? Porta aberta, né? Então a população busca o serviço de triagem e conforme a capacidade da instituição de oferecer atendimento, a população vai sendo acolhida, né? E recebe a assistência. E paralelamente tem essa parceria, então, onde a faculdade presta um serviço para a Secretaria Municipal de Saúde. Então, existem essas 2 modalidades e a tendência a médio prazo é que a gente acabe direcionando tudo para uma modalidade só. Ou seja, como a ideia é que a gente forme os alunos para a atuação no serviço público, que então esse serviço já seja incorporado desde o início das atividades, né? Então, assim, a triagem eventualmente aconteceria nas unidades básicas de saúde
e o encaminhamento seria feito para o atendimento na faculdade de odontologia. Mas ainda, por exemplo, querem a mesma coisa, vão ali, fazem uma triagem, também tem que esperar, porque é muito procurado. Inclusive, isso é um fator que tem complicado um pouco o ensino, porque hoje o serviço público nas unidades básicas de saúde, ele é bem resolutivo. Então, eventualmente, as pessoas não estão mais tendo a disposição de ficar aguardando pelo serviço na faculdade, porque no serviço público é mais rápido, é mais próximo, está equipado hoje, é menos oneroso porque não tem deslocamento e etc. Então, pessoas que costumavam buscar a faculdade de odontologia e tinham uma tolerância de espera porque era a melhor opção ou às vezes a única opção, hoje já não é bem assim. Então já diminuiu. Então a faculdade está tendo que se reinventar para poder ter até a prática, né, ali dos alunos. De ensino, porque senão eventualmente a gente vai acabar não tendo a população tendo necessidade de buscar o serviço, o que vai dificultar ou pelo menos vai ter que fazer com que a gente ensine de uma forma diferente, né? E essa porcentagem de pessoas também que a gente falava, né, no intervalo, é o que vocês esperavam, assim? Que as pessoas que estão... a gente tem uma oferta de prótese hoje no município que para muitas pessoas ela é muito pequena, mas se a gente for comparar assim com outros municípios do estado e com a população, Pelotas é um município que tem a maior oferta de próteses, né, no estado do Rio Grande do Sul. O que não se consegue é oferecer para todo mundo que tem necessidade agora, e uma necessidade assim baseada só na perda de dentes. Então a gente tem outros critérios que têm que ser considerados que mais ou menos fecha com esses critérios que a pesquisa aponta, né? Então esse 1,5% da população que teria dificuldade de mastigar, essa população teoricamente é quem deve ser beneficiado mais rapidamente por esse serviço de prótese. Só que a gente, de novo, é difícil que essas pessoas que chegam a uma situação dessas tenham esclarecimento, tenham informação e disponibilidade para buscar o serviço. Então, de novo, é outro desafio, não só saber que essas pessoas existem, mas buscar estratégias para identificar elas, deixar elas em condições para receber uma prótese, perseverar até receber a prótese e principalmente manter essa prótese. Porque se chegou a esse ponto... É muito difícil, né? Todas as outras, né, instâncias falharam. Não. Sim. A pessoa chegou a são muito vulneráveis, né? Exatamente. Tipo, é difícil. E a gente vê assim que são alguns hábitos que a gente vê que vão se reproduzindo, né? Então a gente faz as atividades para os escolares. E aí a gente vê que a falta na escola, o absenteísmo que a gente chama, é muito grande a porcentagem de crianças que faltam na escola e que eventualmente acaba não se beneficiando das atividades. A gente acaba implantando um serviço com agendamento nas unidades de saúde e a população acaba não valorizando essa oportunidade de se programar e não faltar ao serviço ou de reservar um determinado momento para cuidar da sua saúde. E acaba faltando também nessas consultas. E outra, prejudicando os outros que estão esperando também, né? E isso é uma bola de neve, né? E, então, assim, se isso já próximo da residência já acontece, imagina que a unidade de saúde é próxima da residência onde as pessoas moram, nos serviços especializados isso também acontece. Então, assim, hoje o serviço que é ofertado, um dos grandes problemas é o mesmo que a gente tem na escola, que é a falta de comprometimento com as atividades. Eu acredito até de informação, de saber da importância. Sim. Porque, inclusive, depois podemos agendar e fazer outro, porque, inclusive, a incidência, o aumento do câncer bucal é um horror e as pessoas nunca acham, e é que nem eu entrei dizendo, né, saúde, tudo começa pela boca, entra pela boca. Bem isso. Nós fizemos, inclusive, a campanha, né? Aderimos à campanha do Estado, do Maio Vermelho, mas, na verdade, as unidades de saúde estão abertas para qualquer tipo de exame, para qualquer tipo de dúvida. O que a gente quer proporcionar é cada vez mais o acolhimento desses usuários, para que, de uma maneira ou de outra, eles vão entendendo mesmo a importância de procurar acessar o serviço. Né? Essas faltas nos prejudicam bastante. Só imagino.
Porque tem as filas, né, e as pessoas não vão, o profissional fica ocioso. Claro. Inclusive, esses agendamentos nas unidades, a gente está tentando fazer por hora marcada, porque as pessoas possam não ficar todo, né, o turno ali esperando por atendimento. E tudo isso, assim, é uma atividade, assim, meio de formiguinha, assim, né? Claro, porque tem que fazer, mapear, então tá o horário, então tá... E as pessoas não vão, né? Tem dificuldade, às vezes, dessa mudança, né? A mudança de toda a lógica, trabalhar, como o professor falou, com saúde, não só com a doença, não, e só quando realmente precisar, né? E esse monitoramento que a gente tem instituído, então, permite que os diferentes profissionais que atuam em bairros com maior ou menor população indiquem as dificuldades que estão tendo com essa lógica, né? Porque em alguns locais o agendamento ele funciona muito bem e atende a população de forma ordenada. Sim. Em outros lugares, o padrão de utilização, a quantidade de pessoas que necessitam do serviço ainda faz com que a busca por ficha seja a melhor alternativa. Então, eles vão buscar resolver a sua necessidade pontual naquele momento até poder entrar num serviço programado. Então, essa coexistência dos dois métodos em diferentes níveis de intensidade, ele é bastante frequente, a gente aprende com os profissionais. Claro, porque eles estão ali, eles sabem como é que se dá isso, né? Exato, como é que eles são diferentes procurados. cidades dentro de Pelotas. Se você for comparar zona rural um bairro mais populoso, que tem um serviço ainda que está buscando melhores condições de infraestrutura, etc. Ou mesmo perfil da população. Totalmente diferente. Alguns bairros têm um predomínio de uso de serviço particular, outros de serviço público. Então, isso tudo assim é importante, né, que a gente conheça para poder tentar qualificar. E essa proximidade com o serviço, com o profissional da ponta, tem nos trazido isso de forma muito enriquecedora. Claro, porque eles estão ali, né? Exatamente. Não adianta a gestão planejar, escrever... muito bonitinho. Exatamente. E não ter esse retorno, assim. A gente está sempre em constante, né, adaptação. Não, e aí é a chave, né? Vamos escutar ali quem vive ali dentro, quem sabe, né? Exatamente. E principalmente porque, assim, a gente fala em monitorar, em avaliar, e isso tudo dá uma impressão de que a pessoa está sendo controlada, está sendo observada constantemente, mas é no sentido de trabalhar em conjunto. Claro. Então, da mesma forma que existe uma essa troca com a prática do profissional, também se tem uma qualificação das condições de trabalho. Claro. Então, a gente vê no município melhores condições que a gente tem hoje para quem está aprendendo na faculdade. Então, a gente tem recursos nas unidades, como aparelhos de jato de bicarbonato, ultrassom, ar-condicionado, e os aspectos assim, que vão para o conforto térmico não só do profissional, mas também do paciente, que mostram assim, que não é uma cobrança unilateral. Na verdade, é uma preocupação com a prática como um todo. E isso é bastante interessante da gente poder mostrar, né? Exatamente. Queria dar os parabéns para vocês mais uma vez, que continuem esse trabalho, né, de formiguinha, de tentar mesmo modificar a cabeça das pessoas para esse lado da importância, né, da boca, da saúde bucal, da importância de termos dentes. Imagina mais velho também, que coisa triste tu não poder comer nada, ficar naquela sopa. É um negócio também para o visual, para quem vai precisar de um emprego, de um namorado, de uma namorada, de tudo, né? É o cartão de visita da pessoa. Como a gente diz, o cabelo, os dentes são um cartão de visita, né? E as pessoas têm acesso. Como vocês falaram, demora um pouquinho? Bom, até pode demorar, mas ele está ali, é só vocês irem lá procurar, né? E se informaram já que é através da unidade básica, entra pela unidade básica perto do seu bairro. Se eles não conseguirem ali, porque é um problema maior, tem os 2 centros, né, odontológicos, vão ser encaminhados. E não precisa ir só quando está com problema, né? Manter, fazer uma higienização, uma limpeza. É isso aí. Exato. Muito obrigada. E eu é que agradeço. E que vocês continuem assim, esse trabalho. E parabéns pelo trabalho de levar mais uma vez o nome de Pelotas para o Brasil, nessa contramão até, né, em relação ao que a gente mostrou e o que o BGE vem divulgando. Obrigada pela oportunidade da gente divulgar nosso trabalho. Capaz, estamos convidados para uma próxima.
Estamos à disposição. Tá certo, obrigada, professor, obrigada, Mari. E a gente fica por aqui, espera que tenha conseguido passar para vocês essa informação importantíssima de saúde bucal. Tenho certeza que você aí do outro lado, que está com um problema ou não está, ou já está sentindo aquela dorzinha, vai lá na unidade básica procurar atendimento e ir até o fim do tratamento, né? E cuidar bem na escovação, né? Escovação, fio dental, pasta de dente, é muito importante para a nossa saúde. Agradeço imensamente a presença de vocês, tanto pela TV quanto pela internet. Teremos reprises desse programa e a gente se encontra ao vivo no próximo Entre Nós, quinta-feira que vem. Até lá!